Olá, turma! Que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Gestão Orçamentária. Tivemos na última aula o início da disciplina, em que vimos questões relacionadas ao orçamento das empresas e estudamos também sobre o planejamento e o plano, e o planejamento e o controle. Hoje estudaremos os capítulos 4 e 5 do caderno de estudos. Eles tratam sobre orçamento de vendas e orçamento de produção. Isso significa dizer que iremos estudar os tipos específicos de orçamentos. Vamos então aos nossos estudos. O orçamento de vendas é um plano de vendas da empresa para determinado período de tempo, podendo ser relacionado a vendas do mês, trimestre ou anual. Sua função principal é a determinação do nível de atividades futuras da empresa. Todos os demais orçamentos parciais que se referem às outras áreas são desenvolvidos em função do orçamento de vendas, ou seja, após se determinar ou estimar o que será vendido, em que quantidade e quando. E consta-se com informações principais para a determinação dos recursos necessários para o atendimento dessas vendas em quantidade, qualidade e por período de tempo. A responsabilidade pela elaboração do orçamento de vendas, em geral, é do executivo máximo dessa área de operações, ou seja, da área de vendas. Mas, em função da importância desse orçamento para toda a empresa, cabe à diretoria geral da empresa a sua revisão final e aprovação. Agora que vocês já têm uma noção geral do que representa o orçamento de vendas em uma empresa, é importante conhecer quais variáveis esse orçamento envolve. Para a elaboração do orçamento, devem ser consideradas variáveis de mercado consumidor, variáveis de produção, variáveis de mercado fornecedor e de trabalho e variáveis de recursos financeiros. Todas essas variáveis estão contidas ou no ambiente interno ou externo das empresas. Estudamos esses ambientes na aula anterior e eles sempre serão importantes na elaboração de qualquer tipo de orçamento e afetam em maior ou menor grau todas as empresas. É importante destacar algumas das principais características de um orçamento de vendas. O resultado do orçamento de vendas é estimar os preços e quantidades de cada produto e de cada mercado que a empresa pretende atender. Isso significa que é necessário prever as quantidades que o mercado irá demandar de cada produto que a empresa possui e vende, ou que somente vende. Outra importante característica de um orçamento de vendas é que ele deve determinar a receita total de vendas a ser obtida pela empresa. Esse item é uma consequência do primeiro, porque ao estimar as quantidades de venda que cada produto terá, a receita pode ser calculada. Uma terceira característica de um orçamento de vendas é que ele deve determinar as condições de pagamento. Isso para prever quando as receitas de vendas irão entrar em caixa e que poderão ser utilizadas para alguma finalidade. Para finalizar as características importantes de um orçamento de vendas, é importante destacar que ele é a base para outras peças orçamentárias. Mas o que isso significa? Dizer que o orçamento de vendas é a base para outras peças orçamentárias significa dizer que, ao elaborar um orçamento de vendas, ele será utilizado na realização dos orçamentos das demais áreas da empresa, como, por exemplo, o orçamento de produção. Ele será feito com base nas vendas previstas no orçamento de venda. Significa dizer que no orçamento de produção será planejado produzir as quantidades que constam no orçamento de vendas. Isso porque pretende-se produzir para vender. Outro exemplo que depende do orçamento de vendas é o orçamento de recursos humanos. De acordo com as quantidades que constam no orçamento de vendas, será necessária mão de obra para a produção desses itens.
O processo de elaboração do orçamento de vendas sempre será precedido de um diagnóstico sobre o ambiente interno e externo, como já falamos. Esse diagnóstico ou análise é necessário para identificar as influências de fatores facilitadores ou dificultadores sobre as vendas, o que poderá aumentar ou diminuir as quantidades que irão constar no orçamento. Vamos destacar alguns dos principais fatores internos e externos que podem influenciar de forma específica e direta o orçamento de vendas de qualquer empresa. Um dos principais fatores internos é a capacidade produtiva. Isso significa dizer que se a empresa possui um orçamento de vendas maior do que aquilo que ela tem capacidade de produzir, esse orçamento precisa ser revisto e será limitado por ela por sua capacidade produtiva, a menos que essa seja aumentada. Como se pode ver, a capacidade de produção se relaciona a empresas fabris, que possuem produção própria de algum bem que será vendido ou já está vendido e necessita ser produzido. Mas ela pode se relacionar também à venda de serviços. Nesse caso, ela será a capacidade que a empresa tem de prestar serviços a determinado número de clientes. Outro fator interno que se relaciona diretamente com o orçamento de vendas é a estrutura administrativa da empresa. Esse fator condiciona como as vendas serão realizadas, podendo ser por região, por tipo de produto, ou pode ser condicionada a outros aspectos que determinam sua estrutura administrativa. As habilidades pessoais também geram influência no orçamento de vendas, porque pode limitar ou aumentar a capacidade da empresa de oferecer ou disponibilizar seus produtos ou serviços no mercado. Outro fator importante são os recursos financeiros, que, à medida em que diminuem, limitam a capacidade de orçamento de vendas da empresa. Vamos falar também dos fatores externos à empresa, que da mesma forma que os internos, são capazes de influenciar o orçamento de vendas. Um detalhe importante sobre os fatores externos é que a empresa possui menos controle sobre eles quando comparados aos internos. Esse é mais um fator que demonstra a importância de estar sempre atento a esses fatores, para que eles não venham exercer influências negativas nas atividades da empresa. A demanda é um importante fator externo que exerce influência sobre o orçamento de vendas de qualquer empresa. Isso porque, se o mercado não deseja consumir os produtos ou serviços de determinada organização, não existirá motivo para produzir. Quanto menor a demanda, menor será a produção e também as vendas. Os custos de distribuição podem exercer influência sobre o orçamento de vendas, no sentido de que, se eles forem muito altos, poderá ser inviável determinada venda, e essa também será inviável para a empresa. Logo, esses custos precisam estar dentro de um certo limite estipulado pela empresa para que seja lucrativo produzir, vender e entregar o produto ao cliente. As decisões políticas em geral também são muito importantes para o orçamento de vendas da empresa, porque elas geram influências diretas no mercado, influenciando seu comportamento. Assim, as pessoas procuram mais ou menos por determinado produto, influenciados por decisões do governo ou da economia em geral. Geralmente, quando ocorre a alta de preços de determinado produto, os consumidores, sempre que é possível, substituem esse produto por outro que atenda às suas necessidades de forma similar, até que os preços voltem ao patamar anterior e as vendas acompanham esse movimento. Os fornecedores também podem influenciar o orçamento de vendas, de maneira que, se faltam insumos para produzir determinado produto, as vendas desses produtos são diminuídas. A ação dos concorrentes é outro fator externo muito importante e que deve ser acompanhado de perto. Qualquer decisão diferente de um concorrente pode aumentar ou diminuir as vendas de uma empresa do mesmo ramo. Os novos entrantes influenciam o orçamento de vendas, na maioria das vezes, para menos,
porque eles oferecem um novo produto ao mercado, semelhante àquele que algumas empresas já comercializavam. Aqueles clientes que decidirem experimentar um produto novo serão atraídos por esses novos entrantes, e empresas já existentes no mercado, como consequência, irão perder vendas. Um fator externo que deve ser destacado por influenciar diretamente as vendas e o seu orçamento é a sazonalidade. Quando a procura ou venda de determinado produto, linha de produto ou serviço sofre uma grande variação em determinada época do ano, podemos dizer que as vendas desse produto são influenciadas pela sazonalidade. Um exemplo clássico dessa influência é a venda de panetones. Ela é muito representativa na época do Natal e em outras épocas do ano pode-se considerar praticamente nula a venda desse produto, assim como a venda de pacotes de viagem turísticas na época de férias e tantos outros casos de sazonalidade que vemos. Percebe-se que esse é um fator externo de grande importância e que as empresas devem estar atentas. Já que as vendas de produtos e serviços podem ser influenciadas por essas diversidades de fatores, tanto internos como externos, como fazer para prever tais vendas de maneira que o orçamento de vendas fique o mais próximo da realidade? Existem alguns métodos para estimar as vendas que podem ser usados isoladamente ou em conjunto. Vamos conhecer cada um deles. É possível prever as vendas futuras com base no que aconteceu no passado. Esse método considera como foi o comportamento de vendas de determinado item em um período de tempo passado, por exemplo, nos últimos 6 meses, para prever como será nos próximos 6 meses. Se houver um determinado crescimento das vendas no período, a previsão será de que nos próximos meses esse crescimento será igual. Caso tenha ocorrido uma diminuição nas vendas, a previsão será de que elas irão diminuir na mesma proporção. Outro meio de prever as vendas é se baseando no crescimento esperado do setor como um todo para um período desejado. Esse método também considera dados passados para estimar o crescimento, mas ele é mais abrangente, porque envolve tanto o mercado em geral e a sua tendência. Ainda como forma de prever as vendas futuras, é possível se basear em pesquisas de mercado. Esse tipo de pesquisa é realizada junto ao público geral e é feita por empresas e institutos especializados para conhecer as intenções do consumidor. Em geral, essas pesquisas podem ser encomendadas por uma determinada empresa ou por um grupo empresarial. Os resultados desse tipo de pesquisa são bastante confiáveis, mas o custo para a realização costuma ser bastante alto. Outro meio de estimar as vendas é pela participação de mercado da empresa. Nesse caso, também depende de uma pesquisa, mas essa envolverá todos os principais concorrentes e a intenção será conhecer o percentual de clientes que consomem os produtos de determinada empresa, ou seja, qual a fatia de mercado essa empresa possui. É muito importante dizer que ao fazer seu orçamento de vendas, a empresa irá transformar as quantidades previstas de vendas de cada produto em valores financeiros, que serão apurados pela empresa. Por exemplo, determinada montadora estima vender no ano de 2017 50 mil unidades de um veículo. Esse dado irá constar no orçamento de vendas, tanto em unidades como o que ele representa em valores financeiros. E assim, os dados e informações do orçamento de vendas serão úteis para várias tomadas de decisões em uma empresa. Da mesma maneira, será feito com os serviços. Para o caso, por exemplo, de um salão de beleza que deseja informar em seu orçamento de vendas a quantidade de cortes de cabelos que serão feitos no primeiro bimestre de determinado ano, após estimar a quantidade em números, esses números devem ser transformados em valores financeiros, de acordo com o preço cobrado pelo salão por cada corte feito.
Aqui podemos visualizar um exemplo de histórico de vendas de 3 produtos comercializados por uma empresa imaginária. Esse quadro demonstra as quantidades vendidas durante um ano dos produtos em questão, assim como seus valores e os valores totais apurados pela empresa por meio das vendas desses produtos. Esses dados podem ser utilizados como base para a elaboração do orçamento de vendas futuro desses produtos demonstrados, já que algumas das técnicas que vimos usam os dados passados para elaborar o orçamento de vendas. A partir das informações da tabela dada, também é possível calcular a representatividade em percentual de cada produto em questão. Podemos imaginar também que esses dados da tabela apresentada não sejam relativos ao passado, e sim que seja o próprio orçamento de vendas calculado para um determinado ano. Nesse caso, se tivéssemos somente a informação de quantidade vendida e preço de venda, seríamos capazes de prever os valores que seriam apurados pela empresa a partir da venda de cada produto. O que já temos calculado nesse exemplo, na última linha da tabela que observamos. Com outros dados adicionais em mãos, como informações de vendas de concorrentes e vendas de outros anos anteriores, seria possível fazer uso também de outras técnicas de previsão de vendas que ajudariam no orçamento. Atualmente, as empresas estão operando, em geral, com capacidade produtiva ociosa. Para o orçamento de vendas, isso significa dizer que caso a procura por produtos e, como consequência, as vendas aumentassem, não haveria dificuldades em atender ao mercado consumidor, que já foi maior em tempos passados. Isso vem ocorrendo na atualidade por vários fatores, como falta de mercado consumidor, aumento da concorrência acirrada, por falta de mão de obra especializada, por falta de matérias-primas, falta de recursos para a expansão das plantas fabris, ou ainda operando com capacidade ociosa por falta de estrutura administrativa ou até mesmo por problemas de seus dirigentes. Como podemos constatar, mais uma vez, esses são os fatores internos e externos que influenciam nas vendas dos produtos de todas as empresas. Para evitar que os orçamentos de vendas estejam fora da realidade e buscando alternativas para que ele mostre aos dirigentes da empresa uma situação cada vez mais próxima do real, cabe aos empresários buscarem conhecimento e informações para que não haja na empresa uma capacidade produtiva insuficiente, estrutura inadequada, pessoal não habilitado para o exercício de suas funções e dificuldades na obtenção de fundos de capital para giro. Passaremos agora ao estudo da aula 5, que trata do orçamento de produção. O orçamento de produção só pode ser elaborado após o plano de vendas estar pronto. Isso porque a base para a formulação do orçamento de produção será a previsão de vendas para o próximo período, seja ele ano, mês ou semestre. Pode-se conceituar o orçamento de produção como sendo o resultado da atividade de calcular quanto custará fabricar a quantidade de produtos que uma empresa prevê vender. Isso permite analisar os custos e confrontá-los com o rendimento e os ganhos que se espera obter. A finalidade do orçamento de produção é ajudar que se alcance um equilíbrio entre aquilo que se produz e aquilo que se vende. Para se estimar o custo em si daquilo que se deve fabricar, devem ser avaliados os custos das matérias-primas e de suas transformações, incluindo o uso de recursos tecnológicos e de recursos humanos. Para elaborar corretamente um plano de produção, é necessário adotar certas políticas relacionadas com a procura de eficiência e estabilidade no processo de fabricação. É necessário também fazer um uso ótimo das instalações e equipamentos que a empresa possui e conseguir um equilíbrio de produtos finalizados e em produção.
O cálculo do orçamento de produção, assim como é feito no orçamento de vendas, deve ser considerado para cada tipo de produto em particular e tendo em conta um número de unidades físicas que serão produzidas. Quando um orçamento de produção é realizado de forma correta, ele certamente poderá auxiliar no estabelecimento de níveis de estoque, tanto de produtos prontos para a venda, como estoque de produtos em processo e de matérias-primas. Ele poderá também gerar informações para o setor de compras e para o fluxo de caixa da empresa, e assim como determinar o movimento ideal para a produção, buscando no nível de estoque desejado, sem comprometer a previsão de vendas, e irá alimentar os saldos das contas de estoque do balanço patrimonial que é projetado para a empresa. Iremos conhecer agora as bases para realizar o orçamento de produção com sucesso. Para a elaboração de um orçamento de produção, alguns principais pontos devem ser levados em consideração. O primeiro passo será determinar as necessidades totais de produção. Isso porque será necessário preparar toda a estrutura para a produção de determinada quantidade, incluindo recursos materiais, máquinas e equipamentos e recursos humanos. Além disso, é importante dizer que nem sempre a quantidade que se pretende vender será igual à quantidade que será produzida. Existe a necessidade de se considerar os estoques já existentes e as quantidades de produto que, além de atender às vendas, pretende se manter em estoque ao final da produção. Outro ponto importante é estabelecer a capacidade de trabalho da empresa e da equipe ou equipes para as quais se tenha destinado alguma tarefa relacionada com o processo de produção. É necessário também definir a disponibilidade de mão de obra e de matérias-primas, avaliando a necessidade de compra de novos itens para a produção e até mesmo a necessidade de treinamentos específicos para as pessoas envolvidas. Também será importante analisar as consequências, tanto negativas como positivas, da duração do processo de fabricação. Nesse caso, pode haver necessidade de contratação de mão de obra temporária ou outras ações que serão tomadas pela gerência da empresa. Uma vez que se tenha calculado o orçamento de produção pelo período de um ano, torna-se necessário parti-lo em períodos mais curtos, os quais se podem medir em trimestre, meses ou semanas, por exemplo, conforme as necessidades de cada empresa. Podemos observar que, ao contrário do orçamento de vendas, o de produção deve ser planejado de maneira que mantenha a maior estabilidade possível ao longo de todo o processo de fabricação, independente das condições do mercado. Podemos dizer, então, que, embora uma empresa deva prover as vendas de cada período do ano, aceitando de forma realista os altos e baixos quando planeja a produção, deve buscar uniformidade. Isso porque modificações muito significativas impactam de forma negativa os custos de produção. Para exemplificar como os estoques podem impactar no orçamento de produção, veremos na tela um exemplo prático de como esses números funcionam. Veremos o impacto tanto dos estoques já existentes, o que chamamos de estoque inicial, como do estoque que se pretende ter ao final da produção e venda da quantidade prevista. Vamos supor que uma empresa alfa esteja estabelecendo que as vendas para o próximo ano sejam de 1 milhão de unidades para o produto X. Essa é a primeira informação que temos na tabela. Ao mesmo tempo em que temos essa previsão, os executivos da empresa estabeleceram que irão necessitar de um estoque final desse produto de 200 mil unidades. Com base nesses dados, desejamos conhecer a produção anual desejada. Outro dado importante que temos é que o estoque inicial do produto X é de 240 mil unidades. Logo, sabemos que a quantidade exata que a empresa alfa necessitará produzir do produto X não será igual à venda prevista. Isso porque os estoques irão influenciar nessa quantidade.
O cálculo, então, que necessita ser feito será somar as quantidades previstas com o estoque que se deseja ter ao final do período. Então, teremos 1 milhão previsto mais 200 mil de estoque final, tendo um total de 1 milhão e 200 mil unidades. Agora, temos que diminuir a quantidade de estoque que já existe na empresa, ou seja, 1 milhão e 200 mil menos 240 mil, tendo um resultado final de 960 mil unidades a serem produzidas. A partir desse exemplo, foi possível observar que os vários tipos de estoques influenciam as quantidades a serem produzidas de determinado produto e, dessa forma, também irão influenciar o orçamento de produção, porque existe um custo de produção e ele pode ser diluído para cada unidade do produto. Quando falamos de estoque inicial e de estoque final, estamos nos referindo a estoque de produtos acabados, mas existem também outros tipos de estoques que devem ser considerados na elaboração de um orçamento de produção. Eles não irão impactar diretamente nas quantidades a serem produzidas, mas podem ter muita influência, por exemplo, na compra de materiais necessários para a produção. O estoque de matérias-primas é um tipo de estoque que está na condição que acabamos de falar. Esses estoques são os materiais e componentes que devem ser usados para a produção de determinado item. É interessante observar que nem sempre a quantidade necessária de compra de matéria-prima será a mesma quantidade do produto final que será produzido. Isso ocorre justamente por causa dos estoques já existentes de matérias-primas. Outro tipo de estoque que irá impactar de forma direta na quantidade necessária de produção são os estoques de produtos em processo ou em elaboração. Eles são itens cuja fabricação já foi iniciada, mas que ainda não estão prontos para a venda. Esse estoque será maior na medida em que o processo de fabricação é mais lento, ou podem ser menor se esse processo for mais rápido. O orçamento de produção irá gerar o orçamento de matéria-prima necessária para a produção e o orçamento de mão de obra necessária, assim como o orçamento da capacidade de operações das máquinas e equipamentos necessários para a produção. Cada equipamento possui sua capacidade de operação, que em alguns casos pode ser diminuída com ajustes no equipamento ou utilizada em sua capacidade total. Outras técnicas também podem ser utilizadas no caso da produção abaixo da capacidade, como rodízios de produção de itens e escalas de horários com intervalos maiores. Essas análises são feitas na prática, pois cada decisão tomada no processo produtivo pode gerar custos de produção maiores ou menores. Todas as informações que falamos aqui serão essenciais aos gestores no processo de tomada de decisão de cada área, para que eles decidam de forma mais acertada, para que todos os recursos que forem utilizados na produção estejam disponíveis no tempo e quantidade corretos, e também para que os custos de produção sejam os menores possíveis. Quando falamos em produção e estoque, é importante lembrar que cada empresa possui uma política diferente em relação à manutenção de seus estoques. Sabemos que estoque representa capital e, por isso, eles devem ser trabalhados da melhor forma para que não exista acumulação desnecessária de estoques em depósitos sem que haja uma previsão para sua utilização. Até mesmo o espaço que eles ocupam ao serem armazenados representa um custo para as empresas. Por isso, é comum ouvirmos falar de produção puxada, aquela que só é realizada quando é solicitada pelo cliente final, ou seja, o produto somente será produzido após ser vendido. Mas esse modelo não é ideal para todos os tipos de empresas e, por isso, é preciso que a gestão das organizações faça cada uma a análise de sua situação específica. Chegamos agora ao final de nossa aula de hoje. Desejo a todos bons estudos e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá! E não se esqueçam de participar dos fóruns de nossa disciplina.